Ouça agora, Mulheres de História. A trajetória de grandes mulheres do século XX. Está começando agora o quarto e último programa da série Mulheres de História, onde você poderá acompanhar a trajetória de grandes mulheres que marcaram o século XX. Hoje, vamos conhecer mais sobre a primeira jornalista brasileira. Narcisa Amália de Campos, a primeira jornalista profissional do Brasil. Movida por forte sensibilidade social, combateu a opressão da mulher e o regime escravista. Nasceu em 3 de abril de 1852, em São João da Barra, no norte do Rio de Janeiro. Filha do poeta Jacome de Campos e da professora primária Narcisa Inácia de Campos. Aos 11 anos, se muda com a família para Resende e aos 14 se casa com João Batista da Silveira, artista ambulante de vida irregular, de quem se separa alguns anos mais tarde. Aos 20 anos, escreve Nebulosas, poemas de exaltação à natureza, à pátria e de lembranças da infância, da jovem e bela poetisa, como definiu Machado de Assis. Em 1880, aos 28 anos, casa-se pela segunda vez com Francisco Cleto da Rocha, também chamado de Rocha Padeiro, dono da Padaria das Famílias. Nos primeiros anos ajuda o marido, mas continua a receber em seus saraus amigos literatos, como Raimundo Correia, Luiz Murat, Alfredo Sodré e inclusive o imperador Dom Pedro II, que em sua passagem por Resende vai visitar a sublime padeira, por estar ansioso por lhe provar do pão espiritual, embora seja ela poetisa republicana e abolicionista. Seu casamento com Rocha Padeiro também não dura muito, e com sua separação é obrigada a deixar a cidade que considerava sua terra, pressionada por campanha maledicente promovida pelo ex-marido enciumado. Muda-se então para a capital e dedica-se ao magistério. Em 1884, funda um pequeno jornal quinzenal, chamado O Gazetinha, suplemento do Timburitá, que tinha como subtítulo Folha dedicada ao belo sexo. Narcisa Amália foi a primeira mulher no Brasil a se profissionalizar como jornalista, alcançando projeção em todo o país, com artigos em favor da abolição da escravatura, defensores da mulher e dos oprimidos em geral. Narcisa faleceu no dia 24 de junho de 1924, aos 72 anos, pobre, cega e paralítica, sendo seu corpo sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Antes de sua morte, ela deixou um apelo. Eu diria à mulher inteligente: molha a pena no sangue do teu coração e insufla nas tuas criações a alma enamorada que te anima. Assim, deixarás como vestígio ressonância em todos os sentidos. Fique agora com a música Atraente, de Chiquinha Gonzaga.
Historicamente, o período de maior produção de Narcisa coincide com a crise do regime monárquico no Brasil. O Império, tendo à frente Dom Pedro II, conhecera seu apogeu a partir de 1850, apoiado na grande cultura cafeeira de mão de obra escrava. A partir de 1870, esse sistema começa a apresentar sinais evidentes de crise, inclusive as restrições internacionais ao tráfico negreiro e à escravidão em si. Paralelamente, difundiu-se de ideias republicanas alavancadas pela influência do positivismo e pelas crescentes reivindicações políticas do Exército. A Guerra do Paraguai, pela participação de escravos como soldados e pelo papel de destaque que deu aos militares, contribuiu para acelerar este processo. A abolição da escravidão e proclamação da República, estes eram, portanto, as duas principais preocupações que povoavam a mente dos intelectuais contemporâneos a Narcisa, e ela não ficou alheia a essas influências. Em seus versos, ao mesmo tempo que fala de sentimentos e temas familiares, também enfoca assuntos de cunho político, ideológico e social, iniciativas ousadas para mulheres de sua época. O professor de História aposentado, Odir Santos, nos conta um pouco sobre a vida de Narcisa Amália e de como ela foi marcante para a história não só do Brasil, mas para todas as mulheres. Boa noite, Pabline. Boa noite, ouvintes. A sociedade brasileira é basicamente patriarcal, escravocrata e machista nesse período. Por exemplo, a questão da emancipação feminina. Na Europa, nas últimas décadas do século XIX, apareceram os primeiros movimentos de defesa dos direitos elementares da mulher, como, por exemplo, o direito de estudar até a faculdade e o direito de votar. No Brasil, esses direitos vão ocorrer de forma lentamente. Na segunda metade do século XIX, nas classes alta e média, uma mulher não poderia andar na rua só. Ela teria que estar sempre acompanhada de um parente ou de uma escrava. Esta mulher, conversar com o rapaz seria uma grande leviandade. E um outro problema gravíssimo ocorria na sociedade brasileira neste momento da história do Brasil, como, por exemplo, a questão da violência dos homens contra as mulheres, que era constante e em todos os grupos sociais. Ocorriam surras, estrucos e assassinatos. Nas camadas populares, as moças com 12, 13 anos paravam de estudar, ficavam em casa sem fazer nada, até surgir um candidato a marido. Os pais acreditavam que elas existiam apenas para arrumar um marido e servi-los. Muito obrigada pela audiência, foi muito bom estar com vocês e esperamos que tenham gostado. Acompanhe a programação semestral da rádio para saber mais novidades. Obrigada, foi ótimo ter a companhia de todos vocês. Você ouviu Mulheres de História. A trajetória de grandes mulheres do século XX. Esse programa foi apresentado por Andressa Guimarães e Catarina Barroso. Produção feita por Pabline de Souza, com edição de Renan Ventura. Trabalho realizado para a disciplina de Produção e Edição de Rádio de 2016, da Universidade Católica de Brasília, administrada pela professora Angélica Córdova.